Amém. Eu queria pedir a possibilidade do nosso irmão Evaristo orar. Orar, Evaristo, para a gente começar a nossa aula, para que Deus possa nos abençoar. Abre aí o som, abre o som. Abre o som, Evaristo. Teu som está fechado. Do lado embaixo, o microfonezinho. Olha aí, aprende com o Tiago. Embaixo, do lado esquerdo. Embaixo do telefone, do lado esquerdo. Embaixo do lado esquerdo. Inferior esquerdo. Inferior esquerdo. Abre o som. Tiago, abriu. Falei, é? Abriu. Pode Abriu orar, isso aí. Evaristo. Pode Pode orar. orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, meu Pai amado, por essa reunião abençoada, Senhor. Que a sua palavra, meu Pai, possa mexer nos nossos corações e falar com nós, meu Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, os professores, abençoe meu cunhado Isaías, abençoe todos, meu Pai, que estão escutando a sua palavra. Nos dá uma noite abençoada e uma palavra abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler aqui o texto para que o professor possa. Marcos 15, que versículo? O Evangelho de Marcos, número 47. O 47. mestre é entregue aos pagãos. Marcos 15, Marcos 15, do 1 ao 15. De manhã, os chefes dos sacerdotes com os anciões, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho, amarraram Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes, que tinham cometido o assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes do sacerdote haviam entregue Jesus por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçavam a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: O que farei então com Jesus que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique. Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifique! Pilatos queria agradar a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos agora ao aprofundamento. Pedro desapareceu da cena para chorar suas negações, e a história da paixão se torna dramática, sem a presença de nenhum discípulo. Todos se dispersaram. Mais adiante, surgiram um discípulo anônimo para fazer o que Jesus havia pedido. Na cena em que o mestre entrega aos pagãos, os discípulos estão ausentes. E temos uma demonstração do ódio cruel do Sinédrio, a arbitrariedade de Pilatos e a estranha mudança de opinião da multidão. De manhã, o Sinédrio inteiro se reúne e delibera, ou seja, procura o jeito certo de acusar Jesus diante de Pilatos, fazendo com que a autoridade romana ceda às pressões da liderança judaica e da multidão manipulada pelos chefes dos sacerdotes. Jesus deve ser morto e Pilatos tente concordar com a execução e permiti-la. Em João 18:31, está mais explícito. Encontrado o jeito certo, Jesus é amarrado, levado e entregue a Pilatos. Como podemos ver, esse verbo é importante fio condutor na história da paixão. Jesus, portanto, é entregue à autoridade política que o interroga no campo político, pressionada pelas acusações de todo o Sinédrio.
Note-se a diferença: o Sinédrio, na pessoa do seu presidente, condena Jesus à morte por blasfêmia, ou seja, por motivo religioso. Pilatos se preocupa com a questão política, perguntando se Jesus é de fato o rei dos judeus, por iniciativa de Pilatos ou resultado da manobra no Sinédrio. Jesus não entende a realeza e a realeza para a moda de Pilatos. E por isso responde como que desconversando. É você quem está dizendo isso. O leitor do Evangelho de Marcos já conhece a resposta certa. Jesus fica calado diante das acusações do Sinédrio. Certamente Pilatos percebeu a trama invejosa em que foi envolvido e tenta livrar-se dela mediante o indulto pascual, convicto de que o povo iria preferir Jesus a Barrabás, por engano. Rapidamente, a multidão que tinha sido o para-raio de Jesus agora volta-se contra o seu benfeitor, manipulada pela ideologia bem-sucedida dos chefes dos sacerdotes. E o indultado é Barrabás, apesar de Pilatos perguntar sobre os possíveis crimes cometidos por Jesus. O povo pede que seja crucificado, pena de morte que os romanos impunham aos subversivos políticos. Notem-se alguns detalhes. O sinédrio tira o corpo fora e a multidão é que acaba pedindo a pena de morte para Jesus. Pilatos, mesmo sabendo que Jesus foi entregue por inveja, não usa o seu poder para a vida, mas para a morte do inocente. A cena termina recordando a última etapa da série de entregas. Pilatos, num acesso de popularidade fácil, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Por favor, professor, fique à vontade. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem aí? Amém. Passagem bem conhecida do Evangelho, né? O encontro de Jesus com Pilatos. Eu achei muito interessante o título que foi colocado, né? O mestre é entregue aos pagãos. O que a gente tem aí, né? A gente tem aquilo que nós chamamos a narrativa da paixão. É todo esse enredo que mostra Jesus ele sendo entregue até a crucificação. Eu acho muito interessante que cada evangelista, dentro daquilo que a gente vem estudando, né? E o nosso foco aqui, claro, é Marcos, mas cada evangelista, ele aborda um aspecto com maior intensidade. Isso é fácil a gente verificar. É somente a gente pegar os 4 evangelhos e verificar como que esses relatos são trabalhados nos evangelhos. Então isso quer dizer, como a gente vem trabalhando com os irmãos, né? Que cada evangelista, ele não é apenas um redator, não é apenas um escritor de um texto. Ele, antes de tudo, é um teólogo. E ele trabalha toda essa questão da teologia que está constante do seu evangelho. É muito interessante o verso primeiro, os grupos que ali estão, né? Vamos ver, olha que interessante. De manhã, o chefe dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Olha só quanta gente está interessada na pessoa de Jesus, né? Chefe dos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio. Eles estão ali reunidos, que Jesus está incomodando. Jesus é amarrado e é levado e é entregue a Pilatos. Aí olha o que Pilatos interroga. Tu és o rei dos judeus? Qual que é o interesse primeiro, né? Cada pessoa ela tem uma visão acerca de Jesus. O interesse de Pilatos ali era saber se Jesus era um rei, porque rei, imagina, um rei como aquele é um rei muito diferente. Essa pergunta ela tem um tom de zombaria, né? Como é que um rei dos judeus está sendo rejeitado pelo seu povo, está sendo entregue ali pelos principais, está amarrado, está naquela situação vexatória, naquela condição de humilhação? Aí Jesus responde de um modo muito interessante. Ele diz: é você que está dizendo isso. E o chefe dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Olha, as perguntas de Pilatos aqui, elas são muito interessantes.
o evangelista, quando ele trabalha o texto, ele leva isso para nossa reflexão. Então, o primeiro ponto que Jesus é atacado é no seu reinado, na sua monarquia, né? Porque ele era aclamado como rei dos judeus. E ele vai morrer com esse título de zombaria, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aí, muitas acusações eram feitas contra Jesus. Qual que seria a nossa postura diante disso, né? A gente com a razão, ali, podendo se livrar. Você pode ver, antes da nossa gravação aqui, o Isaías estava conversando com os irmãos, e ele trouxe um texto lá de Atos, que fala do desígnio de Deus acerca de Judas. É um texto bastante discutido na teologia, né? A predestinação, ali, fatalista ou não de Judas. Enfim, não é o nosso assunto aqui. Mas para que a gente imagine, qual que é a nossa reação quando nós estamos sendo injustiçados? Qual que é a nossa reação quando nós estamos sendo acusados, principalmente injustamente? Até a própria lei nos garante a defesa. A própria lei, né, nos diz que nós somos inocentes até que seja provado o contrário, é a presunção de inocência. E aqui Jesus está sendo acusado, olha só, não é por pessoas do povo, eram pessoas que tinham voz diante daquela situação, eram chefes dos sacerdotes. O texto fala que eles faziam muitas acusações contra Jesus. E Pilatos vai interrogar Jesus novamente. Ele fala assim: nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusa. Ou seja, era uma enxurrada de acusações contra o nosso Senhor. E Jesus vai causar agora uma impressão em Pilatos. Olha que coisa interessante. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou impressionado. Como é difícil fazer isso, né? Como é difícil a gente se calar quando a gente tem razão. E Jesus, ele aceita aquelas acusações porque ele não responde. E aqui ali causa uma impressão em Pilatos, porque se ele é um rei, se ele tem todo o povo ali diante dele, se ele tem ali condições de se livrar, de se defender, talvez ele apelasse para Pilatos, para que Pilatos pudesse soltá-lo, para que Pilatos se convencesse de que os chefes religiosos, Jesus conhecia os podres dos chefes religiosos. Ele poderia jogar esses podres, né, contra esses homens. Hoje eu estava fazendo aqui o trabalho, aqui no CEBINC, e estava tendo aquela CPMI, né? Tá tendo alguns depoimentos, tá uma discussão se vai ter a prorrogação ou não da CPMI. E é muito interessante ali, né, que você vê que existe até entre aquelas pessoas ali, graduadas, né, pessoas que fazem parte do Senado, são deputados, existe o tal do artigo 14. O que é o artigo 14? Se eu aqui na minha fala, eu cito o Isaías, eu tenho 5 minutos de fala, se eu cito o Isaías e falar alguma coisa contra ele, a própria lei ali, né, o regimento interno do Congresso Nacional, da Câmara, ela me dá o direito de eu pedir o artigo 14. O que é o artigo 14? É o direito de defesa, é o direito de você poder responder a alguma acusação, uma citação que é feita. Então, em qualquer ambiente, a gente encontra essa situação, a defesa, sempre é permitida uma defesa. E Jesus, ele abre mão disso. E o Pilatos fica impressionado. Pilatos, ele nunca esteve diante de uma pessoa que agisse assim. E o texto continua. Na festa da Páscoa, Pilatos, você vê que aqui toda a ênfase do texto é Pilatos. Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás. O nome Barrabás é interessante, né? O que significa Bar? Bar significa filho, né? Bar Jesus, filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. Barrabás. Abá, né? Interessante. Aba lembra o quê? Pai, né? Barrabás. Barrabás. Esteve preso junto com os rebeldes, que tinham cometido um assassinato na revolta. Tem um contexto histórico isso.
A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou. Olha só como Pilatos ele vai fazer a pergunta para o povo. Ele agora não está perguntando para Jesus. Ele está perguntando para a multidão. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ele está falando isso em zombaria. Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes, olha só, haviam entregado Jesus por inveja. Pilatos conhecia aquele povo ali. Pilatos sabia que os religiosos, como eles agiam. Por quê? Os religiosos estavam na mão dos políticos. Os religiosos estavam na mão de Roma. Então, o que a gente vê hoje, nessas delações premiadas, né? A gente vê o que aparece aí. É a mesma coisa. Políticos com grande força, homens com muito dinheiro, banqueiros, utilizando a religião. E sabia que esses religiosos eles não tinham escrúpulos, eles eram pessoas invejosas. Aí olha só qual que é a artimanha desses homens. Sacerdotes. O que os sacerdotes deveriam buscar? O bem do povo. Os sacerdotes deveriam interceder pelo povo junto de Deus. Mas olha o que eles faziam. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Eles ficam agora diante de um assassino, de um homem violento, de um homem que causou o mal ali. Era um rebelde, né? Era um homem que estava preso. Era um homem que era um criminoso da sua época. Então a religião, ela se alia às coisas erradas contra Jesus. Isso é uma denúncia muito grave que o texto está apresentando para nós. Aí Pilatos vai fazer outra pergunta. Você vê que o interesse de Pilatos é obter do povo as questões sobre Jesus. O que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritavam de novo, crucifique. Olha só, eles agora invertem, né? O bandido que deveria ser crucificado pela lei da época, ele agora vai ser solto. E aquele que deveria estar solto porque fazia o bem para o povo, eles agora querem que Jesus seja crucificado. Pilatos perguntou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, crucifique. Pilatos queria agradar a multidão, e aqui é um ponto muito interessante. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Para mim, essa expressão é a expressão chave aqui para nós nessa noite. Pilatos queria agradar a multidão. Pilatos sabia que Jesus não tinha crime algum. Pilatos sabia que era por questão de inveja que ele havia sido entregue. Só que Pilatos, ele quer agradar a multidão. E aí eu pergunto, irmãos, quantas vezes nós traímos Jesus para agradar a multidão? E quando eu falo de multidão, não estou falando de milhares de pessoas, não. Multidão pode ser uma comunidade, pode ser a família, pode ser 2, 3 pessoas, uma pessoa. Quantas vezes nós abrimos mão de ficar ao lado de Jesus para agradar a multidão? Eu acho que essa é a reflexão que a gente pode fazer nessa noite. O texto que o irmão Isaías leu, embora seja uma explicação curta, ela é muito boa. Ela é uma explicação direta. Ela mostra como tudo isso foi feito para crucificar Jesus, para Jesus ser entregue. Ele usa uma expressão muito interessante, popularidade fácil, popularidade rápida. Muitas vezes, irmãos, diante de nós, a gente se depara com uma situação como essa, que para ficar ao lado de Jesus, nós vamos ter que ir contra a multidão, nós vamos ter que abrir mão da popularidade. Muitas vezes nós vamos ficar sozinhos para estar ao lado de Cristo. E essa é a pergunta que deve ficar aqui para nós nessa noite, nesse texto tão maravilhoso, tão curto, mas tão incisivo. Será que a nossa postura é uma postura como de Pilatos? Em que vai ser a multidão que vai nos guiar com relação a Jesus? Né? E aí você pode me perguntar, mas irmão, hoje como é que acontece isso? Porque o Jesus não está aqui encarnado. A gente não precisa mandar crucificar Jesus, entregar Jesus. Como é que a gente pode ser considerado como Pilatos? A gente sabe que em outra passagem, no outro evangelho, Pilatos ele lava as mãos, né? Ele lava as mãos diante de Jesus, como se ele pudesse ficar isento, né? Porque diante de Jesus não tem uma pessoa que é isenta, irmãos. O segmento de Jesus ele é radical. Ou nós somos a favor de Cristo,
ou nós somos contra Cristo. Então, como é que hoje a gente pode ter essa decisão também? Quando a gente prefere agradar a religião e não a Jesus. Quando a gente coloca a nossa família à frente de Jesus. Quando a gente coloca os nossos sonhos, os nossos objetivos à frente de Jesus. Quando nós colocamos a nossa vaidade à frente de Jesus. A gente pode também estar caminhando por isso. A gente pode estar optando. Não num ato tão dramático como esse, que é conhecido no mundo todo, né? Um ato que ficou para a história, Jesus diante de Pilatos. Mas é Jesus diante das nossas escolhas, é Jesus diante do nosso coração, é Jesus diante da nossa teimosia, é Jesus diante do nosso ser. Então, que essa consideração nessa noite seja colocada diante de nós e que a gente possa seguir com a consciência limpa do Evangelho. Que mesmo que a gente perca muitas coisas, nenhuma delas é superior a Jesus. Que a gente nunca perca Jesus de foco. Que a gente nunca perca Jesus na nossa vida. E que todas as decisões nós sempre estejamos ao lado de Jesus. Amém? Passar por Moisés. Amém, professor. Amém. Amém. Quem nunca, né? Quem nunca se preocupou em agradar alguém em detrimento de Jesus? É Então, vamos verdade. agora abrir aqui para as perguntas. O irmão Zac está na área, o Alvaci. E hoje eu cometi um ato falho, professor Hilton. Eu botei para amanhã o curso. Eu botei amanhã, mas amém. Amém. Botei amanhã, mas está tranquilo. Vamos lá, gente. Perguntas. Pergunta, Evaristo, Alvaci, irmão Zac e o Tiago está aí na área, né? Evandro chegou agora. Ô, Isaías, eu quero só fazer uma pergunta. Pilatos, como é que esse pessoal todo que está escrito na Bíblia teve condições, entre aspas, em fazer isso com Jesus Cristo, cara? Como? Qual foi a dificuldade que eles acharam em Jesus Cristo para fazer isso com ele? Por favor, Uhum. professor. É muito interessante, né? Porque é aquilo que eu falo sempre, Evaristo. A gente, como cristão, a gente lê o texto, né? E você É. fala assim, poxa, tá diante de Jesus. Como é que não reconheceu Jesus? Como é que fizeram isso com ele, né? Uma pessoa tão boa. Uma pessoa tão boa, tal. Mas isso, a gente só tem essa percepção, Evaristo, por causa do Espírito Santo. Porque senão, eu tenho certeza que a gente estaria lá também mandando crucificar Jesus. A gente estaria lá falando assim, olha, esse homem aí prometeu muita coisa, não cumpriu. A gente achava que ele ia ajudar a nossa vida, que ia melhorar, que ia nos dar emprego, que ele ia trazer a restauração a Israel. Você vê que os discípulos andaram com ele 3 anos ali e o abandonaram. Então, essa reflexão é interessante, por quê? Porque a gente olha para o texto e fala assim, não é possível, como é que eles abandonaram Jesus? Como é que eles não enxergavam Jesus ali? Como é que eles não... Jesus fez só o bem para eles, como é que eles fizeram isso? É porque o Espírito Santo é que nos dá essa certeza. É o Espírito Santo. Então não adiantava olhar, não adiantava ver Jesus, não adiantava participar dos milagres. Quanta gente viu os milagres de Jesus e abandonou Jesus, né? Então é por isso que a gente tem que valorizar cada vez mais a pessoa do Espírito Santo, porque é ele que nos dá essa certeza, essa confiança. É ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se a gente estivesse lá sem o Espírito Santo, a gente também estava reclamando, a gente estava lá falando, não, Jesus aí é uma trapaça, ele é falso, ele não é o Messias, não, tem que crucificar mesmo. Aquele povo entendia de religião, o povo sabia as expectativas que havia. Aí quando vê aquele Jesus todo humilde, jamais eles reconheceriam nele como um rei. Jamais, e ali eles usavam como zombaria, né? Esse título, o rei de vocês aí, ó, meio montado no jumentinho, olha só quem ele tá andando, olha como que ele é, olha a fala dele, esse rei aí não é um rei como César, não é um rei como Davi, que tem um grande exército, pessoas armadas, esse é um rei aí não tem força nenhuma, porque eles não compreendiam o reino de Deus. Então, para eles, Jesus era mais um falso, para eles Jesus era mais um que apareceu, como apareceu tantos lá, né? Até no livro de Atos, a gente vê lá o conselho de Gamaliel. Gamaliel fala assim, não, deixa esse povo aí, porque
já se levantaram tantos, e aí esse povo vai ser disperso, né? Se ele for de Deus, amém, pode estar lutando contra Deus, mas deixa, porque já se levantaram tantos aí se dizendo Messias, tal, e depois desapareceram, porque o reino de Jesus não vinha com aparência exterior, não era um reino que você olhava e falava, nossa, né, que nem hoje você vê um presidente de um país, ele vai visitar outro, tem toda aquela comitiva, o país para receber. Jesus não. Jesus vivia entre os pobres, entre os necessitados, entre os excluídos, né? Então ele era visto como um Zé Ninguém da época. Só reconheciam nele, Pé de chinelo, pé Evaristo. de chinelo. Por isso que esse evangelho é bonito, porque ele vai terminar, Evaristo, aonde todo mundo vai reconhecer Jesus. Aonde é que é? Lá na cruz. A gente vai ver o centurião, né? O centurião, o que ele vai falar no final desse capítulo? Ele vai falar assim, quando ele vê Jesus crucificado, ele vai falar assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque é só na cruz que a gente reconhece quem Jesus é. É só na cruz. Obrigado, Evaristo. É uma lição muito boa. É uma lição muito É, boa que a gente tem que É, guardar para a gente, sabe? Porque a gente deixar escapar uma lição dessa e a igreja lá vai pregar uma coisa que, sem lógica, a gente fica é. meio balanceado, né, Exato, professor? exato, exato. professor, eu queria enfatizar algo aqui, de novo, né? Repetir quem foi as ferramentas, né? Os incentivadores a todas essas atrocidades que Jesus sofreu, né? Os Exato. chefes dos sacerdotes, os anciões, os doutores da lei e todo o sinédrio. Os homens de Deus. Em nome de Deus. E os chefes dos sacerdotes incentivaram soltar um criminoso Barrabás. Olha que loucura. Era como se Jesus estivesse hoje entre nós, Evaristo, e o Fernandinho Beiramar Isso. estivesse Fernando na Beiramar. cruz. Exato. E esses pastores aí, os pastores presidentes, quando a justiça perguntava quem vamos soltar, Fernandinho Beiramar ou esse Jesus aqui? Salta Fernandinho Beiramar. Entendeu? E Exato. outra coisa que me impressionou muito, o professor, até hoje as pessoas não admitem, é a simplicidade de Jesus. A simplicidade incomoda até hoje. Sim. As pessoas querem culto de igreja preta, querem aquela luz bonita, querem aquele palco bonito, querem aquele. Eles falam que é altar, né? É, Bonito, eles querem luzes, fumaça. Eles não veem numa reunião simples a presença de Jesus. As Uma danças. reunião com 4, 5 pessoas, eles não veem a presença de Jesus. Eles querem sempre o mais, não é? O mais brilhoso, o mais, né, professor? A simplicidade de Jesus incomoda até hoje, né, professor? Pois é é. aquilo que é aquilo que a gente estava conversando com o Evaristo, né? Não é somente a leitura do texto para a gente enxergar Jesus, é hoje também, é o Espírito Santo que mostra isso. Que nem o Evaristo falou, poxa, é uma lição, é uma mensagem. Por que o Evaristo está falando isso aí? Porque o Espírito Santo está comunicando com ele. Se o Espírito É, Santo não comunicar, Isaías, não adianta. A pessoa, o que ela acha que é de Deus? É uma grande catedral, é uma coisa grandiosa, luminosa. Ela não viu que isso. Jesus foi totalmente contrário a isso. Volto a dizer, a gente está vendo aí na CPMI, essa grande igreja que havia lá em Minas Gerais, Belvedere, né? A Lagoinha Belvedere, está fechada hoje está fechada. Era a igreja dos milionários, dos ricos. Por que ela foi fechada? Porque aqui era dinheiro ilícito. Aí será que as pessoas não enxergavam que para que uma estrutura toda daquela, aquela coisa luxuosa? Perceberam que Jesus não está nisso, gente. Mas você fala, não, mas é claro que Jesus não está nisso. É claro para você a quem o Espírito comunica isso. Para as pessoas, não. É como Isaías falou, as pessoas acham que isso é o de Deus. É um grande local, com uma parafernália ali para você ter acesso, aquela coisa chique, luxuosa. Fala, não, isso aí é de Deus, isso é bênção, isso é a prova de que Deus está aqui. E Jesus, quando você olha para Jesus, você vê toda uma simplicidade em Jesus. Em todos os momentos, não é somente na vivência dele, você vê no momento de crise aí. Eu achei interessante, dentro disso que o Isaías falou,
um pastor, ele comentou uma frase que eu guardei. Ele falou assim, olha, Jesus, lá no Getsemane, ele era o mesmo Jesus. Jesus ali, ele não deixou de ser Jesus, o que tinha todo o poder no céu e na terra. Só que aí no Getsemane, olha o que ele falou que interessante. Esse Jesus que tinha curado o cego, paralítico, que tinha ressuscitado pessoas, que tinha andado pelo mar, esse Jesus que fazia tantos sinais, sabe que esse Jesus precisou, o que ele queria ter ali naquele momento, de maior angústia da vida dele? Ele não clamou por milagres, ele não clamou por manifestações extraordinárias de Deus, ele não saiu proclamando, Deus vai me livrar. Olha só onde o pastor foi. Ele falou assim, sabe o que Jesus queria naquele momento? A companhia de um amigo. Foi o que ele pediu assim para os amigos dele, fiquem comigo. Esse é o nosso Deus, que Pois ele é uma aí, loucura para muita gente. Fala, Vacir, posso falar aí um negocinho? por favor. Vendo aí as opiniões aí de todo mundo aí, vem confirmar na minha mente, no meu espírito, embora eu seja um pouquinho suspeito para falar, porque um dos livros que escrevi tem o título Religião, a segunda maior praga da humanidade. Isso aí tudo vem confirmar. O grande problema, o principal motivo da morte de Jesus foi a influência dos religiosos. Dos religiosos. Aí juntou com a tenebrosa política lá de Roma, né? Junto com a ignorância humana, mas o principal fator foi essa religião, a religião que creio que é a coisa do mundo mais influenciada pelo maníaco são as religiões. Não sei se o que que o Hilton acha sobre isso, se ele concorda. Sim, irmão Valci, tem um, tem um livro, não sei se o irmão conhece também, eu estou vendo se eu acho ele aqui, ele está até aqui, ó. Olha que interessante o nome desse livro. Eu, eu tô sem, Tá assim, ó, tô eu sem, vou falar para vocês. tô sem a imagem aí de vocês, mas não sei por quê. Tá, vou falar o nome do livro. Ele chama assim, ó, Religião, uma bandeira do inferno. É do Glênio Fonseca Paranaguá. Ah, sim. E o que que A você acha? religião a religião é muito ruim, sabe por quê? Porque assim, as pessoas têm um desejo mau, tipo assim, um governante tem um desejo ruim, ele quer destruir um país. Aí ele vai lá em função da ideologia dele, né? A pessoa comete um crime, aí ela fala: "Ah, eu fiz esse crime porque eu estava com vontade, tal, eu me arrependo", beleza. Agora a religião, o problema dela é que ela usa o nome de Deus, né? A religião é um Pois engano porque ela usa o nome de Deus. Na realidade, professor, as religiões usam sempre o nome de um Deus. Exato, exato. Ou de eu uma descobri, força, né? Ou de algo externo. uma coisa que eu explico no livro é de que religião é o maior sofisma de todo o planeta, a definição da palavra religião. Porque os Sim, dicionários tudo definem religião como algo, aquilo que vem do latim, religione, aquilo que liga ou religa o homem a Deus. Mas religião exato, nenhuma liga ou religa o homem a Deus. exato. Você concorda? Concorda? Concordo, É. concordo. Exato. E você vê, né, em nome da religião, quantas maldades foram feitas no mundo. Quanta destruição. 90% de todas as guerras, 90% de todas as guerras do mundo tem uma religião por trás. Tem a religião por trás. Exato. Poucas guerras de cunho econômico ou político, muito poucas, quase tudo tem uma religião por trás. A guerra lá dos Exato. Estados Unidos e Israel, a religião está por trás. Exato, exato. Só Pastor, Jesus. pastor, pastor Hilton, Ah, Pois não, quem tá aí é o Jobs, Ô Jobson. Fala, meu querido. tudo bom? Tudo bom? Deixa eu falar uma coisa. Eu não estudei a questão do silêncio de Jesus. Eu queria Sim, te fazer duas perguntas. A primeira, o que que o irmão entende sobre o silêncio de Jesus naquele tribunal? sim. Então, se nós formos considerar o cumprimento profético da palavra, vai dizer que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, citando lá Isaías 53. Então, o que que mostra?
quando Jesus ele já parte para isso, ele não tenta se defender, por quê? Porque já fazia parte do desígnio de Deus. Então, ali não era mais para ele se defender. O ponto de tensão dele foi lá no Getsemane, onde ele ora, e depois dali, quando ele é entregue, ele já sabe que o caminho dele é a cruz. Então, ele não busca uma defesa, porque ele está entendendo que aquilo vai ser o cumprimento da missão dele. Então, não adiantava ele se defender, não era necessário se defender, porque ali já estava sendo cumprida, entre aspas, né, a vontade de Deus para que ele morresse naquela cruz em favor da humanidade. Então não era mais uma questão de convencimento. Ali só era uma questão de cumprimento das decisões ali para que culminasse na cruz, né? Então, não, positivo, porque eu fiz aqui algumas anotações, né, que eu botei algumas coisas falando, né, que o réu, né, hoje em dia, perante em sede policial, ele fica em silêncio. Sim, Mas por que ele fica em silêncio para quê? Para não produzir prova contra ele mesmo. Ele fica em exato. silêncio, só que ele está ciente que Sim, cometeu o crime. Ele exato. está ciente, ele prefere ficar em silêncio por quê? Porque depois, tendo a defesa, eles vão olhar o que eu fui acusado. Aí nós Isso, vamos defender em cima. Agora, de repente, você saiu do carro, mas ninguém viu. Então, isso aqui, ainda bem que tu não falou, que quando você fala, né, você isso. entrega. Aí, quer dizer, e já existe o réu, ele tem a certeza, ele tem a certeza, a convicção que ele não cometeu o crime, e esse réu, ele até fala. Por que ele fala ali? Porque ele não vai desviar essa fala dele até o julgamento. Ele vai Sim, permanecer ali e os fatos vai comprovar aonde ele isso. estava, vai comprovar que ele não estava naquele lugar, que ele, né, ele foi parecido, Exato. mas então ele falou. Agora, o caso de Jesus aí é conforme o irmão falou. Eu falei, só pode ter uma coisa, que Jesus estava tranquilo. Jesus falou, não vai É, adiantar eu falar nada. Eu vou falar para isso. quê? Tá tudo zico, já está marcado, né? Já está, Já. então tá de bom tamanho, pastor. Muito obrigado. E, ô Jovem, por nada, e se você procurar hoje aí no YouTube, você vai encontrar fácil aí na internet. Você pode até botar assim, o injusto julgamento de Jesus. Tem estudos aí Vou detalhados anotar. sobre todos os erros que foram cometidos no julgamento de Jesus. Todos os erros. O injusto, É, o injusto. julgamento de Jesus. O injusto julgamento de Jesus. Você vai ver que tem vários erros que foram feitos nesse julgamento. Tem aí opinião de especialistas dizendo que isso aí devia ser cancelado. Se fosse hoje, deveria ser cancelado, né, na nossa linguagem de hoje. Tem muitos Anulado. erros aí. Muitos erros. Anulado. Obrigado. Isso, Porque anulado, anulado. já existia leis vigentes, né? Já Isso, existia lei vigente nos tribunais romanos, etc. exato, Muito exato. bom, gente. Pô, Jovem, fiquei feliz na tua participação aí. Eu nem imaginei que fosse você que tivesse aí. Eu pensei que fosse o Tiago que tivesse outro telefone. Sim, Eu estou sem Jesus, meu notebook, mas só Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, Wilton, a alegria que eu tenho é em sim, ver os meus familiares aqui no, isso, no com estudo. certeza. O Evaristo, o Evandro, o semana passada tinha Jobson, festa do Giovanni. os jovens, entendeu? Só Sim, Jesus sabe o quanto eu orei pedindo a Deus para que eles se interessassem, movidos, né, pelo Espírito Santo, como sempre, exato, se exato. interessassem em aprender a palavra, É uma benção. porque é o que nós lutamos sempre, né, professor? Então, Exato, eu louvo a Deus pela vida de todos, em especial pela vida dos jovens, do Evaristo, do Evandro, e sempre orando para que outros venham, né, mais, né, de todas exato. as famílias aqui para se aprofundar um pouco nos mistérios de Jesus, né? Isso. E, Ô, e, e... Isaías, falando, Oi. falando essa questão, né? Muito interessante que Isaías falou. Os irmãos perceberem, nós já estamos caminhando para o final. Hoje é a aula 47, e o Márcio fez até uma pergunta hoje, que eu até repassei para o Isaías. Até que aula vai? Então, a gente tem material até a 51. Então, a gente está pertinho aí de terminar essa catequese de Marcos. E nós já temos já material para um outro estudo, vai ser muito legal, sobre Jesus na família. É um material que a gente já trabalhou em Xerém, até mostrei para o Isaías. Então, você vê, chegar até esse ponto com os irmãos é algo muito maravilhoso mesmo. Você vê semana após semana. Hoje já é a lição 47. Então, veja É, quantos passos que nós demos aí, né?
E nós já estamos aqui, Wilton, uns 4, 5 anos, né? Exato. Já estamos aqui, Jovens e Evaristo. Já estamos aqui uns 4, 5 anos. É isso Então, uma aí. bênção. Sempre aqui se alimentando, aprendendo Eu essas coisas. escutava isso aí. Eu escutava, mas não dava opinião, entendeu? Porque a gente tem que entender a palavra para dar a opinião certa, não dar a opinião errada. É, É Aí assim. você vai me corrigir, o professor também vai me corrigir. Olha, Baixar, está é, errado, é assim, 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 entendeu? Mas é bom, o é. ensinamento é muito bom, é ótimo o ensinamento. Imagina. Mas aqui, Evaristo, aqui você pode até dar opinião errada. Não tem problema. Entendeu? Temos que ter essa liberdade. Isso. E o Wilton, quando está dando estudo na igreja, às vezes, quando eu vou com ele na igreja, eu que provoco essas perguntas. Entendeu? Às vezes eu faço perguntas, porque o povo fica tudo quieto, meio com medo, que está acostumado, o pastor está falando lá, ninguém fala nada. Aí Exato. eu vou e levanto a mão, o Wilton fala, fala, eu pergunto. Na igreja Exato. do pastor Carteiro, Jovens, foi assim mesmo, na igreja do pastor. Aham. Tem que ver na igreja do pastor, só Jesus. Mas, gente, concluindo, eu queria agradecer ao nosso irmão Zac, ao Josimar, ao Alvaci, sempre com a participação abençoada, o Evaristo, professor. Queria agradecer para concluir, né, esse estudo tão maravilhoso, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Como o professor falou, vê se você consegue, jovens, convidar mais pessoas, Uhum. né? Convidar mais alguém, né, Evaristo? Convidar aquele irmão, Evaristo, aquela irmã. Vê se você consegue aí, tá bom? Tá E vamos bom? orar para que o Espírito Santo possa Pode. tocar no Vou coração ver do que mais Tiaguinho, alguém. Neemias, Giovanni, Ivânia, Rubens, Snalva. Vê se o Espírito Santo toca. Não é por força, É. não é por violência, é o Espírito Santo que toca. Tá bom? Eu queria pedir o Tem pessoas Jobson da para família que vai orar. debater com vocês. Tem pessoas da É, Amém. família que vai debater com vocês. eu queria Tá pedir o bom. Jobson para orar, para a gente terminar, por favor, agradecendo a disponibilidade do professor, que Jesus possa continuar te dando Amém. força, professor. Pode orar, Jobson, por favor? Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por essa aula, por esse momento que passamos aqui na tua presença, Amém, Jesus. aprendendo um pouco mais da tua palavra. Pai, que o Obrigado, Senhor venha Senhor. blindar nossos professores, que o Senhor possa Amém, Jesus. colocar, ó Pai, tudo no seu devido lugar, que o mal não lhe venha tocar, ó Pai. Que o Senhor possa Amém, Jesus. guardar cada um aqui na tua presença. Ajuda ele Pai, que financeiramente. possamos viver, ó Pai, embaixo da tua palavra, conhecendo, Pai. Amém, aprendendo a Jesus. Muito obrigado, mais e Senhor. mais de Por ti. favor, Pai. Pai, nos dê um final de semana maravilhoso, que Por favor. possamos degustar, ó Pai, esse dia lindo, essa noite maravilhosa que o Senhor Amém, tem nos dado Jesus. para dormir. Pai, que o Senhor possa nos dar um sono maravilhoso e profundo. E que Isso, Pai. possamos, Pai, Muito obrigado, Senhor Jesus. permanecer na tua palavra e no teu amor e trazer, Aleluia. Pai, Glória a porque Deus. quem convence é o Espírito Santo. É isso Aleluia. que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Gente, beijo no coração. Ei, Fica com Jesus. Muito bom. Fica na paz. rapaz. Tchau. Rapaz,